Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos sobre o comunicado do Copom, ou seja, quais são as projeções do Copom para a taxa de juros, para a inflação aqui para frente. E já dando um spoiler, vem coisa ruim aí, podemos ter recessão esse ano no Brasil. É por isso que eu já te convido, inscreva-se aí no nosso canal, ative o sino da notificação, marque lá a opção todas e receba o nosso vídeo diário aqui do canal. Porque aqui você já sabe, o melhor investimento é sempre no seu conhecimento. Você já sabe então que a taxa de juros no Brasil subiu 1 ponto percentual na reunião que nós tivemos agora no dia de ontem, dia 16 de março de 2022. E aí ela saiu de 10,75 para 11,75. Esse valor, esse aumento de 1 ponto percentual já era esperado pelo mercado. O que não era esperado pelo mercado foram algumas das avaliações que foram disponibilizadas no comunicado do Copom. E é sobre isso que eu quero detalhar aqui para você. Primeiramente, eu quero trazer para você aí a nossa curva da taxa de juros histórica. E novamente eu chamo a atenção para você. Está aí em 11,75 à direita do seu vídeo, com base aí nessa última reunião aí que nós tivemos então na data de ontem. E aí o que acontece? Veja que ela já está em alta desde o mês de abril. Então em março de 21 estava em 2%, e desde abril começou a subir e olha, subiu aí já quase 10%, quase 10 pontos, perdão. Veja aí o tanto que subiu ao longo do ano de 2021 e agora no início de 2022 também. Outra característica que eu chamo a sua atenção é que, repare, nas partes que ela para de subir ou que ela para de descer, ficam alguns meses ali em avaliação para se verificar o impacto da queda ou do aumento dos juros na inflação. Então, olha, cuidado, volto a destacar para você, se alguém te disser que ela vai cair rápido, observe o histórico. Geralmente aí aguarda-se uns 3 a 6 meses apenas verificando esse tipo de situação. Então tá aí muito bem para você essa informação inicial. Mas o que eu quero falar aqui para você é do comunicado do Copom. Só que olha, antes de trazer para você aqui o comunicado do Copom, eu quero te mostrar o vídeo que eu gravei ontem, tá aqui no laudo. A taxa Selic subiu, mas você sabe agora como ficam os investimentos na renda fixa? Porque aqui você já sabe, 2022 é o ano da renda fixa. Lá eu falo de poupança, Tesouro Selic, falo também então de pré-fixado, de IPCA e de CDBs. Assista lá porque o vídeo tá bombando. O comunicado do Copom começou falando então do cenário macroeconômico. Aliás, já é uma tradição começar com esse olhar lá para fora. E o comunicado começa dizendo que o ambiente internacional, o ambiente externo fora do Brasil, se deteriorou substancialmente. É bom observar essas palavras que comumente não são utilizadas pelo Copom. Substancialmente está aí um reconhecimento do Comitê de Política Monetária quanto à gravidade da situação externa. Grava isso, o Copom inicialmente reconhece essa gravidade e ele ressalta então que ela está muito relacionada ao conflito lá na Europa, que está trazendo incertezas econômicas mundiais. Por quê? Principalmente pelo choque de oferta. Quando se tem uma guerra, determinados produtos que poderiam ser produzidos novamente passam a não ser produzidos. E aí o que acontece? É a chamada choque de oferta. Você tem uma redução da oferta desses produtos. Como, por exemplo, o que nós podemos ver, o trigo é um deles, claramente. Então o seu pãozinho vai aumentar em breve, se já não aumentou. Aquele pãozinho de sal, você pode esperar já. E aí o Copom fala ainda do potencial de exacerbar a inflação, ou seja, a guerra continuando, a inflação projetada nesta reunião pode ficar até acima do que o Copom está trazendo. Então as preocupações a nível internacional estão se concentrando nesse momento no conflito europeu e com a expectativa então de impacto nas commodities. Principalmente aí as commodities agrícolas, e aí eu dei um exemplo, por exemplo, do trigo, mas tem o milho e também o petróleo, as commodities energéticas. Esse daí você já sentiu no bolso, porque o último aumento da gasolina foi uma pancada. Diga aí, você já viu? Quanto tá a gasolina aí no seu estado? Aqui tá 7,60. E aí tá quanto?
Vamos continuando aqui o nosso vídeo de hoje, falando agora do cenário macroeconômico no Brasil. Então o olhar para fora já indicou que não está bom. O Copom foi taxativo dizendo, olha, o cenário é preocupante mesmo. E quanto ao Brasil, o que o Copom falou? Com relação ao nosso cenário interno, ele ressaltou que o quarto TRI tivemos então um ritmo de atividade acima do esperado. Ou seja, o PIB foi melhor que o esperado. Só que aguenta aí, porque saiu hoje, dia exatamente 17 de março de 2022, o IBC-BR. O IBC-BR é a prévia do PIB no Brasil. Se você jogar aí no Google, você vai ver que ele caiu quase 1% em relação aí ao período anterior. Então saiu do mês de janeiro em relação ao mês de dezembro e não caiu, despencou. A queda foi muito maior do que as expectativas. Então talvez essa atividade que ficou melhor no quarto trimestre, pode ser que nesse primeiro trimestre de 2022 venha bem abaixo e essa colocação do Copom caia por terra em breve. Falando da inflação ao consumidor, que é o famoso IPCA, você já sabe disso. O Copom destacou que ela seguiu surpreendendo negativamente. Essa é a informação que está escrita no comunicado. E ela veio então acima do intervalo compatível com o cumprimento da meta. O que ele está querendo dizer com isso? Se você não sabe, o Copom tem uma meta de inflação. E aí, quando a inflação já está alta, ele já não tem mais como alcançar essa meta em 2022. E isso ficou muito claro pela reunião passada que nós tivemos há 45 dias atrás, quando ele diz então que o foco principal está em 2023. Ou seja, um resumo para você, inflação em 2022 é nas alturas, não tem para onde fugir e não vai haver controle, ou seja, a colocação da inflação dentro da meta ainda para esse ano. A expectativa do Copom é que em 2023 nós possamos ter esse controle aí para frente. Volto a dizer, expectativas. Pode se cumprir, como pode também não se cumprir. Por isso, acompanhe aqui no canal que nós trazemos todas as informações aqui para você. E olha, antes de continuar esse vídeo, se você está preocupado aí com os seus investimentos, assista esse vídeo aqui do alto. Eu gravei recentemente, pré-fixado acima de 14%. 14,3% tem pré-fixado. Tem também CDB vinculado ao IPCA pagando mais de 7%. São as oportunidades de CDBs na renda fixa para que você tenha melhor rentabilidade, porque é o ano da renda fixa. Continuando aqui o nosso canal, vamos trazendo aqui informações também do Copom em relação à inflação e juros. Se você está fazendo alguma coisa, para aí, porque agora começa a ficar importante. Repara aqui, o Copom afirmou taxativamente que a inflação vai aumentar e que a projeção dele aí da inflação está baseado num dólar de 5,05 e um petróleo a $100 o barril. Essa colocação é bem interessante, porque veja, se o dólar aumentar e o Brasil aumentar, o Copom já vai ter desculpa para dizer que a inflação aumentou e logo juros vão subir um pouco mais. Vai aguentando aí. E aí, para 2022, ele revisou a projeção e agora a inflação esperada é 7,1%. Na segunda-feira passada, nós tivemos também aí a projeção de acordo com o Boletim Focus. E o Boletim Focus, no último dia 14 de março, que é o levantamento realizado pelo Banco Central com as instituições financeiras do país, a mediana das expectativas estava em 6,4. Então, das duas, uma. Ou no próximo Boletim Focus vai subir e vai subir muito, ou o Copom está errando. Eu continuo dizendo, inflação em 2022 é de 7 para cima. E para 2023, a projeção do Copom é de 3,4. Aí eu já achei bem otimista. Mas como ela pode ir aumentando, então talvez aí acima de 4 seja algo no mínimo. Essa seria a inflação projetada. Veja que o Boletim Focus projeta em 3,7%. Muito bem. Além disso, ele falou, como nós vamos ter uma inflação alta, a Selic vai aumentar. E aí veja, a Selic em 2022, de acordo com o comunicado, vai a 12,75. Ou melhor, de acordo com o comunicado, ela fecha o ano em 12,75. Pode até ser que suba um pouco mais. Se subir, a expectativa do Copom é que caia. Eu continuo dizendo, de acordo com o mercado financeiro, vai subir um pouco mais. O Boletim Focus também está na mesma toada.
12,75 para 2022. E 2023 subiu, foi para 8,75, assim como também a projeção do Copom, com a projeção do Boletim Focus, juntamente com a do Copom com relação à Selic, os juros para 2022 e 2023. Continuo achando. Veja aí as oportunidades. Se você tem juros altos, você já sabe que o Tesouro Selic rende muito bem. E se os juros for ficar mais alto ainda em razão da inflação, você tem o Tesouro IPCA. E se você não está entendendo direito quais são esses investimentos, está aqui, ó, Mapa do Tesouro, aqui no alto, um curso completo sobre Tesouro Direto para você saber investir nesse ano da renda fixa. Assista lá que cada vídeo eu explico qual é o assunto que vai ser tratado. Continuando aqui, o Copom falou também dos fatores de riscos em ambas direções. O que ele quer dizer? Olha, pode acontecer tal coisa e a inflação vai cair. Ou pode acontecer outra situação e a inflação subir. Vamos verificar quais são esses pontos. No caso da possibilidade da inflação reduzir, o Copom verifica aí que seria baseado numa reversão, ainda que parcial, das commodities. Ou, traduzindo em miúdos aqui para você, o fim da guerra e a queda das commodities. Como, por exemplo, o petróleo, o milho, o trigo, enfim, aquelas commodities que são mais produzidas lá na Rússia e na Ucrânia. Acabando a guerra, não tem por que ter esse choque de oferta. E aí a cadeia, em princípio, voltaria a ter a produção. Isso faria, então, que maior produção, mantendo-se a demanda estável, o preço cairia. E o preço caindo, a inflação poderia reduzir também. Só que veja, essa é uma projeção. Ainda não podemos saber como vai ficar isso aqui para frente. Por outro lado, a outra direção que o Copom coloca, ou seja, no caso da inflação aumentar, no caso então de nós termos riscos aumentando, ele coloca a preocupação com relação à trajetória fiscal. O que é a trajetória fiscal? É a relação que nós temos aí de gastos e de arrecadação. A arrecadação dificilmente vai aumentar, só que há uma preocupação do Copom em 2022 que não foi expressamente declarada. Estamos em época de eleição e nós temos um risco de maiores gastos em razão da disputa eleitoral. Seja maiores gastos produtivos ou não. E isso, tendo gastos maiores, qual é a expectativa então? Que a inflação possa então continuar alta e aí prejudicar e a taxa de juros ter continuando mais alta do que o previsto. Ou seja, pode desancorar as expectativas de inflação para 22 principalmente e talvez até para 23. Vamos chegando ao final agora dizendo o que o Copom projeta para a próxima reunião. Só que antes, dê aí aquele super like e olha, ajude aí o nosso canal colocando a sua dúvida e que nós vamos aqui estar respondendo a todos. Se você quiser, entre também no nosso grupo do Telegram. Lá nós debatemos assuntos, colocamos informação do mercado financeiro, enfim, trazemos informação atualizada para você que quer investir. E olha, eu gravei um vídeo recentemente falando sobre os 5 maiores erros no Tesouro Direto. Será que você já cometeu algum? Se você não cometeu, assista para não ter risco de cometê-lo. Vamos lá, finalizando o vídeo de hoje. O Copom disse então, qual é a expectativa para a próxima reunião? Primeiro ele coloca um cenário, que é um cenário de ciclo de aperto monetário. Ora, se o cenário estava indefinido, como que agora ele já dá como caracterizado? Lá atrás ele disse que tinha uma indefinição e agora diz que já tem quase uma certeza. Ou seja, ciclo de aperto monetário, traduzindo para você, é juros subindo. E aí eu trouxe aqui a frase. Ele disse então que o ciclo de aperto monetário pode continuar avançando significativamente em território ainda mais contracionista. Veja, significativamente significa que o aumento pode ser até maior do que o aumento que teve agora. Contracionistas são aumentos maiores, cada vez maiores. E ainda coloca até ancorar a expectativa em torno das metas de inflação, ou seja, até conter a inflação no Brasil. Então veja, a preocupação está clara. Tem que conter a inflação no Brasil. Essa é a missão do Banco Central. E em razão disso, o Copom já declarou então que na próxima reunião, dia 4 de maio, anote aí no seu calendário, aproximadamente daqui a 45 dias, vamos ter outro ajuste da mesma magnitude, de 1%. Esse foi o aviso do Copom. E aí ficou a dúvida, mesmo com cenários de incerteza, o Copom já está indicando o aumento? E se a situação melhorar, ele vai mudar? E se a situação piorar, vai aumentar mesmo?
Enfim, ficamos aí então com essa colocação do Copom. E aí a Selic passaria de 11,75 para 12,75 em maio de 2022. Meus amigos, Selic nas alturas. Para finalizar esse vídeo de hoje, eu quero te dizer também que o Banco Central americano, o famoso Fed, aumentou as taxas de juros por lá. As taxas de juros que ficaram alguns anos lá para baixo, e lá a taxa de juros está em 0,25, aumentou agora. Subiu mais 0,25 pontos percentuais. Então veja, países desenvolvidos aumentando a taxa de juros. E na data de hoje, na data que eu gravo esse vídeo, no dia 17 de março, o Banco da Inglaterra também subiu 0,25. Nesse caso, saiu de meio para 0,75. Então veja, o cenário é inflação mundial, a maior inflação dos últimos 30 a 40 anos, seja na Europa ou nos Estados Unidos. E agora os países desenvolvidos aumentando aí suas taxas de juros. O que podemos esperar para os próximos meses e até para 2023? Renda fixa bombando. É por isso que eu tenho trazido para você vídeos aqui do nosso canal explorando as oportunidades de investimento na renda fixa. E aqui eu trago informação para que você possa então recebê-la, se for o caso, tirar as dúvidas e tomar a melhor decisão de investimento. Por isso, eu desejo que você esteja sempre na presença de Deus, que você aproveite o tempo com a sua família e que entenda um pouco melhor como que o Copom está pensando para você programar os seus investimentos. Selic para cima, sem previsão de término ainda. Um abraço e até o próximo vídeo.